A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, quarta-feira, hoje é como nós fazemos todas as quarta-feiras, hoje é a nossa live, é o nosso estudo bíblico online. Hoje estaremos estudando a lição de número 11. A lição de número 11, ela traz o título dizendo os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos da mentira na família. Já quero saudar na paz do Senhor Jesus Cristo, pastora Mauri, nossa irmã missionária Graça, que já estão conosco, e vamos aguardar mais um pouquinho a chegada de mais irmãos e já estaremos iniciando, orando, agradecendo o Senhor por essa noite. Então vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Hoje, como já disse, a lição de número 11. Estamos chegando já no final do terceiro trimestre, aliás, do segundo trimestre da nossa revista da Escola Dominical do ano de 2023. Então estamos chegando já no final do segundo trimestre. Já estamos na lição de número 11, falta apenas depois a lição de número 12 e a lição de número 13. Então hoje nós estamos aqui com a lição de número 11, onde nós vamos ir junto estudarmos a partir de agora, né? Antes vamos agradecer o Senhor numa oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa live, obrigado, meu Deus, por mais essa quarta-feira do Senhor ter nos dado, meu Pai querido, esta grande, rica e maravilhosa oportunidade, nós estarmos juntos, meu Deus, nesta live, onde nós estamos, ó Pai querido, todas as quarta-feiras, com a Tua permissão, estudando online a revista da nossa escola dominical. Então, todas as quarta-feiras o Senhor tem nos abençoado e hoje, novamente, nesta quarta-feira, com a lição de número 11. Senhor, nós te pedimos a tua bênção em favor, meu Pai querido, daqueles que estão já conosco, em favor de todos aqueles, ó Deus, que no decorrer dos dias vão estar vendo, Senhor, esta live através das nossas redes sociais, tanto, meu Deus, aqui no Facebook, como no YouTube, como no WhatsApp, todos, Pai querido, que vão estar acompanhando essa live, Senhor Jesus. Pai, abençoa os nossos irmãos que já estão conosco, abençoa todos que vão entrar, Senhor, nessa live também, ó Deus. Senhor, nós te pedimos a tua bênção, pedimos, ó Pai querido, que aqueles que estão enfermos sejam abençoados, curados, liberto pela tua graça, pelo teu grande e infinito poder e a tua infinita misericórdia. Ó Deus, abençoa, Pai querido, que a tua bênção seja na vida dos irmãos, em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão chegando. Nosso irmão Romildo também já está conosco, né?
Que Deus abençoe. Então, hoje a lição de número 11, ela tem o título Os prejuízos da mentira na família. Os prejuízos, né? É um prejuízo muito grande, né? Quando as pessoas mentem, as pessoas, infelizmente, estão adquirindo um prejuízo muito grande para a sua vida, no contexto em geral, né? Nosso texto áureo diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vós despiste do velho homem os seus efeitos, os seus feitos, né? Então, quando a pessoa aceita Jesus, ela não é mais o velho homem nem a velha mulher. Ela se torna agora uma nova criatura, né? Então, velho homem, velha mulher ficou para trás, ficou no passado. Aí, a partir de agora, diz a Bíblia que tudo se fez novo, tudo se torna diferentemente para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito Santo. Então, o versículo do 3, versículo 9 do capítulo 3 de Colossenses está dizendo dessa forma: não mintais uns para os outros, pois que já vós despiste do velho homem com os seus feitos, com tudo aquilo que já foi ficado no passado, né? Verdade prática, diz a mentira, pode até ter flores. Ela pode até dar flores, mas não produz fruto para o bem. Ou seja, quando as pessoas contam mentira, quando as pessoas mentem, o resultado da mentira pode até dar flores, ou seja, parece ser muito bonito, né? Mas ele não produz fruto nenhum para o bem, só produz o fruto para as coisas más, né? Quero também saudar minha irmã Terezinha, na paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela tua vida, Terezinha. Leitura em classe desta noite está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Diz assim a leitura da palavra de Deus: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, eles venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte e depositaram ao pé dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verso de número 4. Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas sim mentiste a Deus. Verso de número 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Verso 8. E disse Pedro:
Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse-lhe, por que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido também levarão a ti. Verso de número 10. E logo caiu aos pés e os pirou. E entrando os jovens, acharam a morte e sepultaram junto com o seu marido. Verso de número 11. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. Ou seja, acabamos de fazer aqui a meditação, a leitura na palavra de Deus, onde a palavra de Deus está mostrando a respeito do casal Ananias e Safira, o qual cometesse um erro muito grave, um pecado de uma mentira, e ambos morreram e foram sepultados por causa da mentira. Agora nós vamos, no decorrer dessa lição, está falando muito sobre isso. Por que nós falar sobre isso? É para nós ter o exemplo, o qual a mentira, ela é muito triste para as pessoas que cometem esse grande erro, esse grande pecado, chamado mentira. E a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Nesta lição, dessa leitura, desse estudo dessa noite, nós vamos estar falando, olha, no primeiro tópico sobre o grande objetivo. O primeiro tópico, investigar a natureza da conversão de Ananias e Safira. Então nós vamos analisar a conversão deles, como é que foi a conversão de Ananias e Safira. No tópico de número 2, nós vamos refletir a respeito do problema da mentira na família. E no tópico de número 3, no último tópico, nós vamos refletir a respeito do problema da mentira na família e vamos no 3 expor o conselho bíblico de como se proteger a família da mentira e da hipocrisia. Então é muito importante, fica conosco, não saia, porque esse estudo dessa noite, essa lição número 11, ela fala muito para a igreja atual de hoje, para nós, para os nossos dias, e para a nossa família, e para nós que estamos também na igreja, né? A nossa introdução dessa noite, ela disse assim: a história de Ananias e Safira foi marcada negativamente pela mentira que o casal proferiu no início da igreja, ou seja, lá no início da igreja. A Bíblia registra essa história desse casal, Ananias e Safira, que cometeram um grande erro, cometendo um grande pecado da mentira. Então isso é para nós refletirmos hoje o que é a mentira, né? E a Bíblia já mostra que a mentira, ela tem pelo pai, que é o próprio diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Ao longo da história, da história da igreja pós-Pentecoste, no livro de Atos dos Apóstolos, um sentimento amoroso e partilha a respeito dos pobres dominava a igreja cheia do Espírito Santo. Para que os necessitados não tivessem carência, alguns dos novos convertidos que tinham posse negociavam suas propriedades, depositavam o dinheiro recebido junto aos pés dos apóstolos,
para a distribuição dessas pessoas que estavam necessitadas. Então, nesse contexto, o casal Ananias e Safira, ele deixou-se dominar pela inveja, pelo desejo de chamar a atenção dos demais. Por isso, eles mentiram contra os apóstolos e a igreja. E nessa lição nós estudaremos o perigo de que a mentira traz para a família cristã. Além de tragédia espiritual, ela também traz uma tragédia familiar. Ou seja, o que a Bíblia fala? É melhor a pessoa não fazer nenhum voto do que ela votar e depois não cumprir o seu voto. Então, isso significa que eu, você, todos nós, Deus não obriga nós a fazer um voto. Mas por livre, espontânea vontade, se nós fizer um voto a Deus e nós não cumprirmos esse voto, nós estamos cometendo pecado. Então é necessário que quando nós firmarmos um voto, nós então temos que cumprir esse voto que nós então afirmamos de fazer. E a palavra de Deus, ela mostra claro aqui também que no início da igreja, no início, as pessoas novas convertidas, todas as pessoas que aceitavam a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas almas, elas viam muitas pessoas necessitadas na igreja. E elas então firmavam um voto a Deus, vender as suas próprias propriedades, pegar o dinheiro, depositar ao pé dos apóstolos, ou seja, entregar essa quantia, esse valor à igreja, para que a igreja então tivesse possibilidade de cuidar das pessoas necessitadas e não deixar as pessoas necessitadas passar fome, passar necessidade das coisas. Então as pessoas faziam isso, não é porque Deus estava obrigando, as pessoas faziam por amor, por livre, espontânea vontade, por amor à obra de Deus, por amor à igreja, por amor aos irmãos, por amor às pessoas que estavam precisando, que estavam necessitadas. Então, quando essas pessoas faziam isso, eles faziam por amor. Por amor. É a mesma coisa dos nossos dias de hoje. Hoje, quando você entregamos o nosso dízimo ou entregamos a nossa oferta, nós não fazemos isso por obrigação. Nós não fazemos isso porque a igreja obriga, porque o pastor obriga. Não, nós fazemos isso por amor. Entregamos o nosso dízimo, as nossas ofertas à igreja, tudo por amor. Ah, pastor, mas não é bíblico? Sim, é bíblico. É bíblico. Mas nem o pastor, nem os obreiros, nenhuma pessoa vai obrigar a você ou a mim ou a nós fazer nada por obrigação. E nós não fazemos isso também porque nós queremos se mostrar, se aparecer, não. Se eu entregar o meu dízimo ou a minha oferta para querer me aparecer, eu estou cometendo também pecado diante de Deus. Então eu tenho que fazer tudo por amor. Todos nós entregamos o dízimo, a oferta, por amor à obra de Deus e também por cumprir o mandamento da palavra de Deus. Mas quando nós fazemos, não é porque alguém nos obriga. Quando nós fazemos, não é porque nós queremos que os outros vejam. Não queremos que as pessoas vejam que nós entregamos dízimo, entregamos oferta, que nós fazemos algo dessa forma. Não, porque a própria Bíblia diz assim, quando a mão direita fizer alguma coisa, nem a esquerda para ficar sabendo. Ou seja, não é para tocar trombeta. Nós não devemos fazer nada
para ser visto pelas outras pessoas o que nós estamos fazendo. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer por amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor à igreja, amor aos irmãos em Cristo Jesus. Então, a nossa introdução é dessa forma, que no decorrer da nossa lição de hoje nós vamos estar falando justamente aquilo que nós falamos aqui, já introduzindo já esse início da nossa leitura, do nosso estudo, da nossa live desta noite, né? Primeiro ponto que nós vamos ler, primeiro tópico, ele fala justamente uma conversão duvidosa, uma conversão duvidosa. É necessário nós estarmos estudando sobre isso. É muito bom, é muito bom. Precisamos realmente conhecer a conduta própria nossa e saber como que nós estamos caminhando, né? Como que nós estamos fazendo nosso procedimento, nosso dia a dia. Será que nós estamos indo à igreja porque nós se convertemos realmente? Será que nós estamos fazendo as coisas porque realmente nós estamos convertidos? Ou será que nós estamos apenas convencidos e temos uma dúvida até daquilo que nós estamos fazendo, ou deixando uma dúvida para as pessoas que estão olhando para nós? Porque se a nossa conduta está errada e nós vamos para a igreja e nós andamos com a Bíblia, nós lemos a Bíblia, as pessoas vão olhar para nós e falar assim, será que realmente ele é um servo de Deus? Será que realmente ela é uma serva de Deus? Ou apenas um religioso? Ou apenas uma pessoa que só vai à igreja? Então, vamos analisar um pouquinho sobre isso. Uma conversão duvidosa. Aí olha o que diz. Primeiro ponto fala assim, por que uma conversão duvidosa? Então diz aqui, porque as atitudes do casal não revelava uma transformação de vida. Aqui nós estamos falando do casal chamado Ananias e Safira. Então, por que eles tinham uma... por que o estudo está falando de uma conversão duvidosa? Por quê? Estamos falando do casal Ananias e Safira. E diz aqui, porque o casal revelava uma transformação duvidosa, ou seja, as pessoas não via realmente uma conversão nele, mas via algo duvidoso. Alcançado pelo poder do Evangelho, uma conversão duvidosa que não via neles transformação, alcançado pelo poder do Evangelho. O Evangelho, irmão, é poder de Deus. O Evangelho converte, transforma o ser humano. Então, quando uma pessoa ele é convertido realmente pelo poder do Evangelho, da palavra de Deus, ele tem uma conversão real. Ele se converte realmente, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho de poder. Então, ele é o poder de Deus que invade a vida do ser humano. Não é uma religiosidade, é o poder de Deus que invade o coração do ser humano e transforma ele de uma maneira por completa. Muda o coração do homem, faz uma conversão, uma transformação tremenda no coração da pessoa. Como diz o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Embora atraído pela própria igreja, simpáticos à causa do Evangelho, Ananias e Safira não corresponderam à obra regeneradora do Espírito Santo, ou seja, eles não foram genuinamente transformados. Nós vemos que às vezes, se nós apenas se emocionar com
a pregação do evangelho com louvor na igreja e não se converter a Deus de coração, não houver uma transformação, nós se tornamos esse religioso, que em vez dele ser convertido, transformado pelo poder de Deus, apenas ele é impactado assim apenas por uma emoção e ele passa a ser uma pessoa que simpatiza pela palavra de Deus, simpatiza pela igreja, simpatiza pelo evangelho, mas não consegue se converter a Deus. Gosta da igreja, é apenas um simpatizante. Gosta da igreja, gosta do culto, gosta do ambiente, mas não tem transformação pelo poder do Espírito Santo, que essa transformação vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir o evangelho de Cristo. Então, Ananias e Safira, eles não tinham uma conversão genuinamente, não era assim convertido, apenas simpatizante de algo assim que eles viram na igreja, viram nos irmãos que gostaram. Então, voltando aqui, diz assim, é importante enfatizar de que no início do movimento do Pentecoste, Ananias e Safira uniram-se à igreja local, passando a fazer parte dela. Entretanto, a velha natureza se revela na hipocrisia, na cobiça, na mentira do casal. Ficaram simpatizantes da igreja emocionalmente, começaram a ir à igreja, mas eles não se converteram realmente a Deus. E por isso eles foram envolvidos pela cobiça e pela mentira que dominou o coração deste casal. É muito perigoso quando isso acontece com nós, quando isso acontece com as pessoas que estão na igreja. Em vez de se converter a Deus, apenas gosta da igreja, simpatiza pela igreja, gosta do ambiente, gosta de estar lá com os irmãos, mas o coração dele é enganoso, não se entrega realmente para Cristo, se torna apenas religioso e não consegue ter uma transformação de vida, não consegue ser regenerado pelo poder do Espírito Santo, porque não dá lugar a Deus, apenas se torna um religioso, vai à igreja, vai ao culto, ama os irmãos, mas, como disse o próprio Senhor Jesus, muitos me louvam com o lábio, mas o coração está longe de mim, Jesus fala, né? Ponto 2. A comunhão na igreja de Atos. Em Atos dos Apóstolos, está claro que uma das características primeiras, das características dos primeiros dias da igreja, entre outras coisas, era a comunhão. Ou seja, lá no início da igreja, o livro de Atos dos Apóstolos, ele mostra o início da igreja. A igreja começou numa comunhão tremenda, né? Os irmãos tinham comunhão uns com os outros. Inclusive, é o que a própria Bíblia mostra, que os irmãos chegavam a vender as suas propriedades, entregar o dinheiro na igreja quando via a necessidade dos irmãos. Ou seja, as pessoas que possuíam algo, muitas herdades, quando via os irmãos passando necessidade, pegava suas propriedades, vendia, pegava o dinheiro, entregava na igreja, depositava na igreja para suprir a necessidade dos irmãos. Ninguém faz isso se não for por comunhão. E Ananias e Safira, nós vamos entender aqui por que eles fizeram isso. Por quê? Porque quando a pessoa faz isso, existem duas possibilidades. Ou a pessoa ama realmente a Deus, ama os irmãos, tem uma comunhão tremenda, ou a pessoa faz isso para se aparecer, para se mostrar, para querer que as pessoas entendam que ela é uma pessoa caridosa, uma pessoa boa. Então, existem esses dois lados. É o lado
de amor a Deus em primeiro lugar e o lado das pessoas religiosas, que não faz nada para agradar a Deus, para servir a Deus, mas faz para ser visto, para que as pessoas vejam então que ele é bonzinho, que ele é bem religioso, e assim esses dois lados que nós vamos estar estudando. Então, entre os irmãos ali, ninguém tinha dúvida que na igreja, nos primeiros inícios da igreja dos apóstolos, a igreja vivia a comunhão maravilhosa entre os irmãos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E os convertidos a Cristo daquele tempo, advindo do grande grupo de quase 3.000 novos convertidos cristãos, tinha tudo em comum, ou seja, em comunhão. Pois o Espírito Santo gerou no coração desses cristãos o amor generoso, voluntário. A marca dessa igreja era ajuda mútua, pois os seus membros vendiam suas propriedades, depositava todo o valor arrecadado aos pés dos apóstolos, e esse dinheiro tinha o objetivo de ajudar muitos pobres de Jerusalém. Um exemplo desse espírito na primeira igreja foi um homem chamado Barnabé. Ele vendeu as suas terras, entregou todo o dinheiro de forma voluntária para suprir todas as necessidades dos cristãos da igreja. Então nós vemos que é maravilhoso nós ver um trabalhar tremendo de Deus no coração dessas pessoas. As pessoas se convertiam a Cristo, o Espírito Santo trabalhava no coração dessas pessoas e fazia o coração deles ficar coração generoso, pessoas cheias de bondade, pessoas que amavam o próximo, amavam os irmãos e fazia tudo por amor à palavra de Deus e por amor às pessoas, porque o Espírito Santo entrava no coração dessas pessoas convertidas a Cristo, transformava o coração deles e fazia deles coração generoso, pessoas bondosas, né? Que fazia aquilo por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo, por amor aos irmãos, segundo a vontade do nosso Deus. Mas isso quando as pessoas se convertiam, se entregavam a Cristo de corpo, alma e espírito. Aí nos diz a palavra de Deus que essas pessoas que tinham o coração transformado, entre eles estava Barnabé. Barnabé se converteu a Cristo e via a necessidade dos irmãos na igreja. Ele vendeu suas terras, vendeu as suas terras, com espírito generoso, coração generoso, transformado pelo Espírito de Deus. Ele vendeu as suas terras, pegou todo o seu dinheiro que ele arrecadou na venda das suas terras, entregou à igreja, ao pé dos apóstolos, para suprir a necessidade das pessoas que estavam necessitadas ali na igreja. Agora, no ponto de número 3, nós vamos ver a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. É difícil, né? Quando às vezes as pessoas estão na igreja e vê pessoas convertidas a Cristo, coração generoso, coração bondoso, levantar uma oferta, entregar uma oferta à igreja de gratidão a Deus, de amor à palavra de Deus, de amor aos irmãos. É maravilhoso quando a gente contempla isso. Mas o que a gente precisa fazer é não gerar no nosso coração a hipocrisia, não gerar no nosso coração uma cobiça de nós olhar o irmão ou a irmã entregando a sua oferta de amor, de gratidão a Deus, de coração,
e nós pegar por inveja dessa pessoa, ou por ganância, ou por ambiciosidade, ser ambiciosa, pessoas ambiciosas, querer entregar uma oferta até maior do que a dele para poder se aparecer. Hipocrisia. Então, é o que aconteceu com este casal, Ananias e Safira, quando eles viram que Barnabé vendeu as suas terras, suas propriedades, e pegou todo aquele dinheiro, entregou à igreja. Ananias e Safira, esse casal que não tinha o coração generoso, eles não eram convertidos a Deus, eram apenas pessoas que frequentavam a igreja, eram apenas pessoas simpatizantes, gostavam da igreja, mas não tinha um coração generoso, convertido pelo Espírito Santo. Então, o que eles fizeram? Quando eles viram Barnabé entregando todo o dinheiro que eles venderam suas propriedades à igreja, eles fizeram o quê? Eles combinaram entre eles, tramaram entre o casal. Olha, nós vamos vender a nossa propriedade também e vamos levar o dinheiro à igreja, vamos depositar no pé dos apóstolos para eles verem que realmente nós também estamos vendendo a nossa propriedade, estamos entregando o dinheiro também ali na igreja, depositando ao pé dos apóstolos para suprir a necessidade dos irmãos. Só que no coração deles, eles não tinham um coração generoso, eles não eram convertidos ao Senhor, eles eram ambiciosos, eles queriam ser vistos, eles queriam que as pessoas olhassem para ele e dissessem, olha, Ananias e Safira também venderam a sua propriedade, entregou todo o seu dinheiro à igreja. Mas o que eles fizeram? Venderam a propriedade por um valor, reteram uma parte, seguraram para eles, tiraram para eles uma parte do valor daquela propriedade que eles tinham vendido, mentiram para os apóstolos, mentiram para a igreja. Para os apóstolos, para a igreja, eles estavam entregando todo o dinheiro vendido daquela propriedade. Mas, na verdade, eles tiveram uma parte que eles tiraram para eles. E por causa deles ter feito isso, por essa mentira gravíssima que eles cometeram, eles morreram. Ananias morreu quando ele chegou lá entregar a sua oferta ao apóstolo. O apóstolo recebeu aquela oferta, mas o Espírito Santo revelou a ele, disse, olha, ele não está sendo generoso, ele não está sendo fiel. Essa herdade, ele vendeu por uma parte e só entregou um montante à igreja, outro montante ele ficou com ele para ele. Por causa da mentira, o que aconteceu, o apóstolo pergunta para ele, Ananias, você vendeu essa propriedade realmente, portanto? Ele disse sim. Quando ele disse sim, o apóstolo olha para ele e diz assim, por que você mentiste ao Espírito Santo, a Deus? Porque você não mentiu a nós, ser humano, homem, você mentiu a Deus. Por que você encheu o teu coração de Satanás e cometeu este pecado terrível, mentindo ao Espírito Santo, mentindo a Deus? Por que você fez isso? E naquele momento a Bíblia diz que ele expirou, caiu morto ao pé dos apóstolos ali no chão. E os jovens recolheram o seu corpo, levaram e sepultaram. 3 horas depois, vem a esposa dele, vem Safira. Eles haviam combinado o valor. Havia combinado o valor. A Bíblia não mostra o valor. Não mostra quantos que eles pegaram para eles e quanto que eles entregaram ao pé dos apóstolos. Mas a Bíblia mostra que eles cometeram um crime entre eles, mentindo a Deus, mentindo ao Espírito Santo, mentindo à igreja, cometendo esse erro fatal que levou os dois à morte.
Como eles haviam combinado, Ananias foi primeiro, Safira veio depois. Safira não sabia o que tinha acontecido com o marido dela, Ananias, que já estava morto por ter cometido a mentira. Quando ela chega, o apóstolo faz a mesma pergunta para ela e ela comete o mesmo crime, o mesmo erro, o mesmo pecado que eles haviam combinado em casa. E quando ela confirma aquela mentira, o apóstolo fala a mesma coisa para ela. Por que você mentisse junto com teu marido? Por que vocês combinaram para cometer este erro, este pecado, esta mentira? E diz para ela, olha aqui, ó, os pés dos jovens que sepultaram o teu marido que estão aqui à porta. No mesmo instante ela também expirou, caiu morta no chão, e os jovens então também recolheram o seu corpo e também sepultaram junto com o seu marido. Alguém disse, pastor Arnaldo, mas que mentira terrível que levou à morte. Mas já vi tantas pessoas mentir e não morreram. Muitos, às vezes, neste exato momento, pode estar fazendo essa pergunta em seu pensamento. Pode perguntar a si mesmo, mas poxa, se Ananias e Safira morreram por ter cometido essa mentira, já vi tantas pessoas cometendo mentiras e não morreram. Mas olha, espiritualmente as pessoas estão morrendo, porque estão se afastando de Deus, estão cometendo os pecados sérios, se afastando de Deus, estão morrendo espiritualmente. Agora, Ananias e Safira, no início da igreja, foi deixado como exemplo para nós. Exemplo que nós não podemos mentir. Porque quando nós cometemos mentira, estamos cometendo pecado, estamos desagradando a Deus, porque o pecado, ele tem por pai o próprio diabo. O diabo é o pai da mentira. Quando nós pecamos, então, nós estamos se afastando de Deus, nós estamos morrendo espiritualmente. E quando acontece esse fato, é para que a igreja naquela época tivesse temor. E ficaram realmente todos com temor a Deus, de ver a morte de Ananias, de Safira, daquele casal que cometeram a grande mentira, morreram por causa da mentira. Então, voltando aqui para a nossa leitura, como nós vimos aqui agora, eles cometeram esse erro, esta mentira, e eles estavam então dando lugar ao diabo. Eles estavam enchendo o coração deles de Satanás, como diz aqui o apóstolo, que diz assim, mais trágico ainda quando essa realidade acontece no seio da família cristã. Devemos estar vigilantes, porque o diabo ele age para desfazer a unidade do espírito na família. Ou seja, quando as pessoas mentem, está fazendo a vontade do diabo, e é o diabo entrando na vida dessas pessoas, levando eles à mentira, para que ele faça o quê? Para que eles desfazer da unidade na unidade do espírito na vida da família. Ou seja, tirar o foco dessa família que é viver na presença do Espírito Santo. Porque quando as pessoas estão vivendo na mentira, o Espírito Santo não está no coração desta pessoa que está cometendo mentiras. No tópico de número 2, no 1, nós acabamos de falar agora sobre uma conversão duvidosa. No tópico de número 2, nós vamos estar falando agora sobre o problema da mentira dentro da família. Então diz assim, a mentira ela produz dentro da família, a mentira produzida dentro da família, é isso que nós vamos falar no primeiro ponto, a mentira produzida dentro da família. Diz assim que Ananias e Safira, eles imaginaram que poderia tirar proveito
do desconhecimento pessoal da igreja sobre a artimanha de esconder a verdade sobre a venda da propriedade, mentindo com o objetivo de chamar a atenção de si mesmo. Ou seja, eles cometeram essa mentira porque eles imaginavam o seguinte: eles iam tirar um aproveito muito grande. Por quê? Eles praticavam essa mentira, a igreja, os apóstolos, não ia ter conhecimento que eles estavam mentindo. Eles iriam ficar famosos, eles iriam ficar bem visto diante da igreja, diante da sociedade, porque eles estavam vendendo a sua propriedade, estavam entregando o total. A igreja iria acreditar, os apóstolos iriam acreditar que eles estavam entregando tudo quando venderam. Por exemplo, vamos supor no nossos dias de hoje, vendeu a propriedade por 200 mil reais, entregou os 200 mil reais à igreja, mas na verdade todos os irmãos estão acreditando que eles venderam por 200 mil reais, mas na verdade venderam por 300 mil, por 400 mil. Só entregou uma parte do dinheiro à igreja. Mas só que para a igreja, para os apóstolos, eles tinham entregado tudo quanto foi o valor montante da venda. Então eles estavam apenas cometendo um erro que ninguém ia descobrir, homem nenhum ia descobrir, e eles iam ficar famoso, bem visto na igreja, ia ficar no lugar de destaque. Poxa, aquele irmão, aquela irmã vendeu a propriedade, pegou todo o montante do dinheiro, trouxeram à igreja, eles entregaram à igreja. Então era isso que os apóstolos, que todos os irmãos iam ficar imaginando deles, que eles eram fiel, eles eram pessoas que fazia realmente por amor à obra de Deus. Mas como nós estamos vendo aqui, isso fala a respeito de pessoas que se dizem cristãs, mas mantém os velhos hábitos da vida mundana. Ou seja, ele traz os costumes que ele tinha lá atrás, antes dele conhecer a palavra de Deus, antes de ele conhecer o evangelho. Aqueles costumes velhos que ele tinha lá atrás, está dentro da igreja agora, mas trouxe com eles. Não teve transformação, não teve mudança. Está lá na igreja, sendo bem visto pelos irmãos, simpatizado pela igreja, pelo trabalho da igreja, mas os velhos costumes, aquelas velhas bagagens que ele possuía lá no passado, ele trouxe com ele. Não se converteu a Deus, não teve conversão. Então isso é perigoso também para os nossos dias de hoje, quando as pessoas se convertem, vêm para a igreja, mas não tem regeneração, o coração dele não é regenerado, não é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele se entristece quando dentro da família, o esposo, a esposa, os filhos, filhas, ou outros membros que fazem da mentira um estilo de vida. Ou seja, está vivendo, mas vivendo debaixo de mentira, de fantasia, de coisa que não é verdade. Isso é perigoso e também entristece o Espírito Santo de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele exorta a não mentir uns aos outros. Lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo de número 9, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo na palavra de Deus. Vamos no livro, então, você pode abrir também na sua casa, aí se você tiver oportunidade. Lá no livro no segundo evangelho, aliás, no segundo testamento, Novo Testamento, nós vamos então no Novo Testamento, lá no livro de Colossenses,
Colossenses, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 9. Acompanha e também pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vós despiste do velho homem com os seus efeitos. Que haja então transformação, conversão, mudança de vida, algo que o Espírito Santo está fazendo no coração das pessoas que vêm à igreja, que vêm servir a Deus. Ponto de número 2. Quem faz o uso da mentira, ele está dominado pelo poder da carne. Porque pelo Espírito de Deus não é. Quando a pessoa conta mentira, ela está sendo dominada pelos prazeres da carne. É a carne que está dominando ela. Então, diz aqui, em Gálatas, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreve que a carne cobiça contra o espírito e opõe-se à carne para que não façamos o que ela quer. Então, a carne, ela cobiça contra o espírito e o espírito, ele se opõe à carne para que nós não façamos aquilo que quer. Vou ler novamente. Em Gálatas, o apóstolo Paulo descreve que a carne cobiça contra o espírito e o espírito, e esse, no caso, que é o espírito, ele se opõe contra a carne para que não façamos o que ela quer. Ou seja, se espera que dos cristãos que crucifique a carne com as suas respectivas paixões, isto é, vícios da alma. Assim devemos viver dominado pelo Espírito, ou seja, se nós estiver dominado pela carne, nós estamos andando Espírito? De forma nenhuma, né? Estamos andando Espírito, nós vencemos a carne. E se nós não andar em Espírito, nós não conseguimos então vencer a obra da carne que vem dominar a nossa própria vida. E se nós dominado pela carne, é porque nós estamos vencidos pelas obras da carne e não pelo Espírito que quer nos conduzir a nós a Deus. Como já disse em outras lições, em outros estudos, que o Espírito, ele está acima, a carne está abaixo. Então, quando nós somos dominados pelo Espírito, ele nos liga a Deus. Quando nós somos dominados pela carne, ele liga a nossa carne, a nossa capacidade de chegar a Deus está impossibilitada, porque nós estamos dominados pelos prazeres da carne. Isso não é agradável a Deus. Então, nós vamos ler aqui no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos para o livro de Gálatas. Gálatas, nós vamos aqui no capítulo de número 5, aí nós vamos ler o versículo de número 17, que diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e esse se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, às vezes, nós ficamos dominados ou pela carne ou pelo espírito. Para que nós não... O próprio apóstolo Paulo diz assim: o que eu quero eu não faço, e o que eu faço, às vezes eu não quero. O apóstolo Paulo fala. É um exemplo para nós, que às vezes, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, não queremos ser vencidos pelas obras da carne, mas acabamos sendo, porque damos lugar à carne. Então há uma briga, uma luta entre o espírito e a carne para nos convencer, e nós precisamos então viver em espírito para não cairmos
na tentação da nossa carne e ser levado a esse grande prejuízo. O versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo, Jesus crucifica a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Ou seja, os cristãos têm que viver dessa forma, crucificando a carne. O verso 25: não nos tornemos vagarosos, vangloriosos, provocando uns aos outros, invejando um dos outros. Esse é o conselho da palavra de Deus. O que nós não podemos fazer, né? Então não podemos fazer as coisas por inveja, por vanglória. Temos que fazer tudo por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo e por amor à igreja e por amor à nossa própria alma, nossa própria salvação. Tópico de número 3. Protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Quando se permite certos defeitos morais, como a prática da mentira, fingimos, e da hipocrisia dentro do nosso lar. Quando se permite certos efeitos morais, como prática da mentira, do fingimento, da hipocrisia dentro do lar, essa família está focada ao fracasso. Ou seja, se dentro do próprio lar, a família, ela está na prática das coisas imorais, na prática do pecado, do fingimento, como nós acabamos de ler aqui, ó. Quando é permitido na família esses defeitos aqui, ó, defeitos morais. Só para nós entender um pouquinho o que nós estamos lendo, fala quando se permite certos defeitos morais. O que é defeitos morais? Defeitos morais são falha que se entende ser certa. Ou seja, naquilo que é certo, nós falharmos. Aquilo que é certo, não damos importância, falhamos naquilo. Ou seja, não fazemos o que é certo, não damos importância. Cometemos essas falhas, deixando de fazer aquilo que é certo, que é correto. Isso, então, são defeitos morais. Deixar de fazer as coisas certas. Nós estamos cometendo defeitos morais. Nessa prática está a mentira, o fingimento. Ou seja, se é correto a gente não mentir, se a gente comete mentira, nós estamos cometendo algo que está sendo levado pelos prazeres carnais, dominado pelas obras da carne, deixando de fazer aquilo que é o correto, deixando de fazer aquilo que é certo, cometendo erros e defeitos morais. E ainda, voltando à nossa leitura, quando nós fazemos isso, nós estamos sendo levados ao fracasso. A família, o lar, a casa, em vez de fazer aquilo que é correto e se fortalecer diante de Deus, não se importa pelas coisas erradas, comete os erros e vai caminhando para o fracasso. Em vez de se fortalecer, vai se fracassando, vai decaindo, como nos afirma a palavra de Deus. Semelhantemente, o que aconteceu com Ananias e Safira no Antigo Testamento, lemos a história de uma família israelita, cujo chefe era Acã, dominado pela cobiça, pela hipocrisia. Ele furtou certos objetos da cidade de Jericó, que era considerado aqueles objetos amaldiçoados, e que por isso Israel
não deveria tomar como despojo, pois esse pecado de desobediência trouxe maldição a todo o povo de Israel. Ou seja, como nós falamos desse casal Ananias e Safira no Novo Testamento, aqui está trazendo também um exemplo lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento, deste homem chamado, ele era um chefe de família chamado Acã, que ele foi dominado pela cobiça, pela hipocrisia, e ele então furtou os objetos lá da cidade de Jericó, que era objeto considerado amaldiçoado. Ele então trouxe a maldição, também naquele tempo, lá do Velho Testamento nos mostra esse pecado da desobediência, essa maldição, ele trouxe a todo o povo. Ou seja, na nossa casa também é assim. Quando nós cometemos um erro, nós trazemos a consequência desse erro para nossa casa, para nossa família, até para os nossos vizinhos. Nós vemos que quando Jonas estava em desobediência a Deus, ele entrou no navio desobedecendo ao mandado de Deus. Ele estava trazendo uma maldição, estava trazendo um prejuízo, não só para ele, mas era para todas as pessoas que estavam naquele navio. Então é só para nós entender. Quando nós cometemos um erro, cometemos um fracasso, esse erro, esse fracasso traz um prejuízo grande também para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa, para nossas famílias. Como Acã, ele trouxe a maldição daqueles objetos que ele furtou, que era amaldiçoado, ele trouxe a maldição para todo o povo, ali também em Jerusalém. Esse pecado da desobediência que trouxe maldição a todo o povo, a ira do Senhor se acendeu contra Acã e também por toda a sua família. Aquele pecado, aquela maldição trouxe ira de Deus. E a ira de Deus teve a consequência também para a sua casa, para a sua família. Então, é sobre isso que nós estamos lendo, estudando, olhando e vemos o que pode se tornar maldição na vida do ser humano e as consequências que pode acontecer para a sua casa, para toda a sua família. Ponto de número 2. Precisamos agir contra a hipocrisia e também contra a mentira. Então nós precisamos agir contra, não deixar a hipocrisia, não deixar a mentira se infiltrar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, para colocar também essas consequências de maldição, de sofrimento, de fracasso para toda a nossa casa, para toda a nossa família. Então, no ponto 2, diz assim, nós precisamos agir contra a mentira e também contra a hipocrisia. Ninguém está livre de se achar dominado pela mesma hipocrisia, mentira, e que se encheram o casal Ananias e Safira. Quando nós olhamos para essa história, para esse exemplo de Ananias e Safira, nós precisamos olhar de uma maneira diferente, como nós pudéssemos então julgar Ananias e Safira e acreditar que eu, que você, que nós somos diferentes. Nós precisamos tomar esse cuidado. Às vezes é uma maneira de nós refletirmos como que nós não podemos julgar as pessoas. Não podemos julgar as pessoas. Nós temos que olhar, às vezes, os acontecimentos e pegar como exemplo, como uma experiência, para nunca deixar isso vir acontecer na nossa vida. Mas não acreditar
que as pessoas cometem erro e nós não. Nunca acreditar que todos os erros que as pessoas cometeram, porque eles foram fracassados e nós somos fortes, com nós isso não vai acontecer. Nós temos que tomar muito cuidado para não chegarmos nesse ponto. O que nós precisamos é analisar aquilo que aconteceu com a outra pessoa ou com as outras pessoas, é o que nós precisamos vigiar para que isso não venha também acontecer com nós. Então é isso que nós precisamos fazer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos isso, o que está escrito, nós precisamos pegar isso como exemplo para nós refletirmos, para que isso também não venha acontecer de nós cometer esse mesmo erro, cairmos neste mesmo fracasso. Então, por isso que diz aqui, ninguém está livre de se achar dominado pela hipocrisia e pela mentira que se acharam no casal de Ananias e Safira. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao fracasso. Todos nós estamos sujeitos às coisas erradas, às mentiras, aos erros, ao fracasso. O que nós precisamos fazer é pedir a misericórdia de Deus para que nós não venha cair nesse fracasso, nessa mentira, nesses erros, que também a própria palavra de Deus nos mostra como exemplo o que aconteceu com Ananias e com Safira. Por isso a Bíblia, ela nos ensina que não podemos trocar a verdade de Deus pela mentira. Como também como fazer as pessoas dominadas pelo pecado, como fazem as pessoas que estão dominadas pelo pecado. Ou seja, a pessoa que está dominada pelo pecado, para ela não se importa trocar Deus pela mentira, porque elas já estão dominadas pelo pecado. Então nós precisamos tomar esse cuidado para que nós também não venhamos fazer igual as pessoas que estão dominadas pelo pecado, também de estar fazendo dessa forma. O conselho diz aqui no livro de Romanos, capítulo 1, eu vou ler aqui também, Romanos, livro de Romanos, capítulo 1, versículo de número 25, que diz assim: pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente e amém. Ou seja, trocar a vontade de Deus, não fazer a vontade de Deus, trocando a verdade de Deus pela mentira do homem, fazendo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, trocando, invertendo a situação, não acreditando naquilo que o próprio Deus tem nos mostrado, tem nos alertado através da palavra de Deus. Aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele quando contra a hipocrisia. Ou seja, vamos falar nas nossas palavras. Cada um de nós, cristãos, precisamos fazer, ou seja, analisar, examinar a nossa consciência. Examinar a nossa consciência, fazer um autoexame, examinar a nossa consciência diante da hipocrisia. Será que nós não estamos cometendo hipocrisia? Será que nós não estamos sendo hipócrita? Será que nós não estamos fazendo aquilo que é não por amor, ou pela vontade de Deus, ou por ser usado de Deus? Não, às vezes fazendo aquilo para as pessoas nos ver, fazendo para nós se aparecer. Por isso que a palavra de Deus, quando fala da oração,
Existe uma confusão muito grande na vida das pessoas. Jesus estava falando com os hipócritas, com aquelas pessoas que gostavam de se aparecer. Jesus falando para ele assim: quando você orar, não ora para ser visto pelos homens. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu aposento e ora secretamente ao teu Pai, que ele virá e ouvirá a tua oração. Ele vai te ver você orando e vai ouvir a tua oração. Aí muitas pessoas, por não compreender isso, eles dizem: olha, a oração tem que ser só no teu quarto com as portas fechadas. Mas não é isso. Jesus estava falando dessa forma com aquelas pessoas que estavam praticando, cometendo a hipocrisia. Queria ser visto pelos homens. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Se eu quiser ser visto para as pessoas, me ver de uma maneira diferente, olhar para mim de uma maneira diferente, me considerar eu como um grande homem de Deus, um santo, eu preciso orar, mas as pessoas têm que me ver orando. Então eu vou orar lá na praça, vou chegar no meio da praça, vou dobrar o meu joelho no chão e vou orar, porque eu quero que todo mundo me vê. Eu lá orando, todo mundo olhar para mim e falar assim: nossa, aquele lá é um servo de Deus, aquele lá é uma pessoa abençoado por Deus, olha o que ele faz. Ele vai lá na praça, ele joelha, ele ora no meio de todo mundo. Aí eu pergunto para você: é pecado fazer isso? Não. Se você tiver convicção de você não está se mostrando, não está querendo se aparecer, e você ir lá na praça, dobrar o seu joelho e orar lá, você não está cometendo erro nenhum. Não é pecado. Só que você tem que fazer isso por amor a Deus, por fé. Fazer isso na inocência. Não para as pessoas ver você orando. Assim também é a caridade. Se você tiver desejo de fazer uma caridade, fazer uma coisa boa, não fazer esperando receber nada em troca. Não esperando que as pessoas vão te ver você fazendo. E você faz por amor a Deus, por amor à pessoa. O teu coração que está levando você a fazer isso de uma maneira com lealdade diante de Deus. Então isso é importante. Se nós fizermos isso, nós estamos tirando toda hipocrisia. Estamos deixando de ser hipócrita. Deixando de ser hipócrita, né? Então, por isso, aos servos de Deus cabe fazer um autoexame diante dele, ou seja, quem é ele? Deus, diante de Deus, contra a hipocrisia, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 7, já estamos terminando, tá bom? Daqui a pouquinho já vamos encerrar. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 3 e depois o 5. Diz assim: e por que vê o arqueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no teu olho? Ou seja, é fácil olhar no olho do irmão e ver um pequeno cisco, uma pequena sujeirinha, mas não conseguir ver o grande defeito que nós temos, como diz aqui. Porque repara o arqueiro que está no olho do teu irmão e não consegue tirar uma trave que está no teu olho? Ver o defeito dos outros é fácil, nós precisamos ver o nosso, né? É necessário nós ver os nossos defeitos para que nós corrigimos ele, né? Depois, versículo 5 diz assim: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Ou seja, nós precisamos primeiro ver os nossos defeitos, se aperfeiçoarmos. Se nós conseguir fazer isso, nós vamos fazer bem melhor para o nosso irmão.
do que se nós estiver cheio de defeito e querer olhar o defeito do nosso irmão. Voltando aqui, sim, a consequência direta da mentira é a hipocrisia. Esses dois vícios são obras carnais que faz dilacerar, ou seja, abrir o coração, aumentar, dilacerar o coração, né? É dois pecados terríveis que diz a Bíblia, né? A hipocrisia e também a mentira. Nós precisamos deixar, né? Ponto de número 3, o último ponto dessa noite. Não deixe o inimigo agir na família. Não deixe o inimigo agir na família. Então diz aqui, o versículo 3 diz, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? É indiscutivelmente que Satanás age ativamente na terra, especialmente contra as famílias. Família da igreja de Cristo. Ah, pastor, mas eu sou cristão. A minha família é uma benção. Então, jamais o diabo tem poder na minha família. Realmente, se nós somos cristãos, se nós fizemos a vontade de Deus, se nós estamos na presença de Deus, realmente o diabo não tem poder na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Mas se nós estamos cometendo mentira, se nós estamos cometendo erro, Satanás ele age. Ah, mas a mentira é pequenininha. O pecado é o mesmo. A mentira pequena, a mentira grande é uma mentira. Não existe mentira pequena nem mentira grande. Se é mentira, é mentira. Não existe pecado pequeno e pecado grande. Não vamos sair aí medindo o tamanho do pecado. Ah, eu cometi um pecadinho, mas o irmão comete um pecado bem maior do que o meu. Não, o pecado não tem tamanho. Não é pequenininho e não é grandão. Todo pecado é pecado. A mentira não tem a mentira pequena nem a mentira grande. Toda mentira é mentira. E é mentira do diabo que existe mentira pequena. É mentira do diabo que existe mentira que não é pecado. Todas as mentiras são pecado. O diabo é o pai da mentira, por isso que ele quer fazer nós acreditar nas suas mentiras. Amém? Então, indiscutivelmente, que Satanás ele age ativamente na terra, especificamente contra as famílias da igreja de Cristo. Ele trabalha contra essa importante instituição, ou seja, o diabo, ele trabalha dia e noite contra a instituição chamada igreja. Ele luta contra a igreja. Por isso a Bíblia diz assim que o diabo, ele anda bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Isso é perigoso. Mas vamos lá. Infelizmente, ele trabalha contra essa importante instituição que é a igreja, investindo contra ela e contra os seus membros. Infelizmente, como Ananias, há muitos que permitem que Satanás encheu o seu coração para desestabilizar a família, para desestabilizar a família, ou seja, quando o diabo consegue enganar as pessoas, ele desestabiliza a família. Tanto a pessoa como a própria família da pessoa. Fica desestabilizado, ou seja, perde o rumo, perde a direção, cai no fracasso por estar então sendo destabilizado pelo próprio diabo. Então, voltando aqui, muitos estão cometendo nos nossos dias de hoje o que Ananias cometeu lá atrás, lá no início da igreja, deixando o diabo encher o coração dele através das mentiras, da hipocrisia, colocando a missão para que essas pessoas não percebam e cometem erros fatais, deixando o diabo encher o seu coração. Por isso cabe a nós, então, estar em oração, em vigilância,
como disse Jesus lá em Mateus 26 e 41. Quer ver o que Jesus fala? Mateus 26 e 41. Vai falar assim, olha. O próprio Jesus fala assim para nós, para nos alertar. 26 e 41, ele disse: vigiai e orai. Por quê? Para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, se nós ficar imaginando que nós estamos na igreja, que nós somos servos de Deus, que nada vai acontecer com nós, nós caímos no erro. Deixamos de vigiar. Comecemos então a fazer aquilo que é agradável ao inimigo. Porque não existe crente santarrão. Não existe crente super crente. Não existe. Seja qual for o irmão, qual for a irmã, se não estiver em oração e vigilância, buscando a Deus, ele pode ser enganado e tragado pelo próprio diabo. Então precisamos fazer o que Jesus disse dessa forma: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, todo homem é fraco, todo homem é carnal, sujeito a erro, sujeito a defeito, sujeito a mentira, sujeito a todo tipo de fracasso. Se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, quem somos nós? Por isso a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos estar sempre em Deus, né? Então podemos fazer o que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo e ele, fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Vamos ler isso? Livro de Tiago, capítulo 7, já para nós encerrar. Estamos já encerrando. Vamos só ler este versículo aqui, Abre a tua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo de número 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O que é sujeitar? Ou seja, estar sujeito, está em obediência a Deus, está reconhecendo a Deus como o único Deus verdadeiro, como um Deus forte, um Deus todo-poderoso. Então, quando nós estamos sujeitando a Deus, nós estamos reconhecendo Deus como o único, como poderoso. E quando nós estamos, então, sujeitando a Deus, estamos resistindo o diabo. O que é resistir? É não dar lugar a ele, não obedecer a ele, resistir o diabo. Se o diabo quer que nós façamos coisa errada, nós resistimos, não caímos no fracasso, não erramos, não fazemos a vontade dele. Então, resistir a Deus, aliás, obedecemos a Deus, sujeitais a Deus, ou seja, obedecer a Deus, resistir o diabo e ele, fugirá de vós. O diabo só vai fugir a partir do momento que ele encontrar resistência, que ele vê que não pode realmente vencer você. Se ele encontrar resistência, ele vai fugir de nós. Então, para ele encontrar resistência nossa, nós temos que estar sujeitando a Deus, servindo a Deus, reconhecendo a Deus, obedecendo a Deus, para que nós possamos então resistir os desejos carnais, resistir tudo aquilo que o diabo lança sobre a nossa vida. Amém? Então, só para a nossa conclusão dessa noite, diz aqui: como aconteceu com Ananias e Safira, que foram punidos pelo Senhor com morte instantânea, membro da família que pratica mentira pode experimentar as consequências gravíssimas por causa dessa prática chamada mentira. Então, da mesma forma que Ananias e Safira
foram punidos por Deus com a morte, porque cometeram a mentira, o erro, o fracasso. Também nos nossos dias de hoje pode também sofrer grandes consequências gravíssimas por causa do fracasso, da mentira, do erro e da hipocrisia. A Bíblia diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade, como está escrito no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, aliás, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Portanto, ainda que num primeiro momento possa parecer difícil, o caminho da verdade é sempre melhor. As coisas difíceis, às vezes que nós não queremos fazer, é o que é correto. Às vezes nós queremos fazer as coisas mais fáceis. Não é assim com as pessoas que, infelizmente, se entregam ao diabo e acredita que vai viver uma vida fácil, matando, roubando, destruindo, acha que está sendo bem. O que diz a palavra de Deus? Há caminhos que ao homem parecem bom, mas o seu fim é morte. Então, por isso, fica aqui o recado para todas as pessoas que às vezes está achando que está levando vantagem, cometendo os erros, andando por caminho tortuoso, em vez de trabalhar, rouba aquele que trabalhou, em vez de viver do suor do rosto, como diz a Bíblia, está vivendo nas costas dos outros, destruindo pessoas, enganando as pessoas. Há caminhos que parecem ser bons, mas o fim dele é morte. Então vale a pena nós servirmos a Deus, obedecermos a Deus, fazer tudo aquilo que é aprovado por Deus, para nós viver a nossa vida fielmente a Deus, fazendo aquilo que é honesto, não enganando as pessoas, não enganando nem a nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe a todos que nessa noite participou conosco, aqueles que vão também participar. Assim, nós encerramos mais uma lição da nossa revista do segundo trimestre do ano de 2023. Lembrando que nós estamos estudando o relacionamento em família. No contexto geral, é superando os desafios e problemas com os exemplos da palavra de Deus. Então, quando nós estamos vivendo a nossa vida, nós encontramos muitos desafios, muitos problemas. Mas esses problemas, esses desafios, nós encontramos solução para eles, para nós vencer os desafios, vencer os problemas, mas com os exemplos da palavra de Deus. E se Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos estudando a lição de número 12. A lição de número 12, ela vai falar de um tema muito importante também, que diz criando filhos saudáveis. Criando filhos saudáveis. Então, esse é o tema da lição de número 12 da próxima quarta-feira. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos, reunidos tanto pessoalmente como pela internet. É importante isso, essa reunião que nós estamos fazendo aqui. Hoje estamos aqui, reunidos pela internet. Amanhã nós podemos estar reunidos todos juntos fisicamente também. Então, essa lição de número 12 da próxima quarta-feira, ele traz esse título, Criando Filhos Saudáveis. Convida mais alguém para participar na próxima quarta-feira. Amém? Agradeço você pela sua participação, por você estar conosco, nos ajudando. Então vamos fazer a oração final em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa live, por esse momento.
Obrigado por mais essa quarta-feira. Jesus, nós te pedimos nessa oração, que o Senhor possa contemplar, Pai, as pessoas que estão doentes nos lares, nas casas, nos hospitais. Deus, nós oramos pelo Romário, oramos pela nossa irmã Vilma, oramos, ó Deus, por toda a família da nossa irmã Vilma, oramos por todos os nossos familiares, por todos que estão enfermos, que seja nas casas, nos hospitais. Oramos, ó Deus, pelos pedidos de oração que nós temos no grupo da igreja, no grupo da família, que as tuas mãos, ó Deus, sejam estendidas agora sobre cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela tua participação. E vamos então agradecer a Deus também todos os dias por tudo que o nosso Deus tem feito pela nossa vida, né? Então, obrigado. Vamos orar um pelos outros. Ore por mim e ore por você, para que Deus nos dê uma benção poderosa em nome de Jesus. Estou esperando uma benção para amanhã, e amanhã eu creio que vou receber essa benção. Aí quarta-feira eu vou contar essa benção para você, tá bom? Quarta-feira eu tenho uma benção para contar para você. Então, ore por mim, em nome de Jesus, porque quarta-feira eu quero contar uma benção para você. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje, para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua participação. Comenta essa live, compartilha, curte, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você fizer isso, você está nos ajudando também levar essa live para mais pessoas. Depois eu vou também colocar ela no WhatsApp, também no YouTube. Aí eu vou mandar o link, e eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal lá do YouTube. Quando eu mandar o link para você, se inscreva no canal, curte. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém.